Olá, meus amores, olha coisas da vovó Dete aqui de novo. Hoje eu vim aqui trazer mais uma receitinha daquelas que tem um tempinho que eu não faço, né? Agora em ano novo eu fiz um videozinho de uma torta de pão de forma, né? Coloquei aí para vocês verem. Então, meus amores, eu vim fazer aqui uma outra receitinha e vim contribuir, né, com vocês, para vocês, caso vocês queiram, são receitinhas que a gente tem em casa, né, tem sempre em casa. Então eu vim aqui trazer para vocês verem também. Coisinha rápida, básica, bem básico da gente fazer, né, meus amores? Então, eu resolvi passar para vocês também, tá bom, meus amores? Então, desde já, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho, compartilhe aí com os amigos. E é isso, né? Coloque aí no comentário se vocês gostaram ou não. Né? A coisa da vovó Dete tá voltando devagarzinho, tá bom? Ultimamente eu tava colocando só vídeo de viagem, né? Porque Deus estava preparando aí umas viagens pra gente. E eu resolvi colocar, compartilhar aí também com vocês esses vídeos de viagem. E aí, parei um pouco de fazer receitas. Não que eu parei de sempre fazer uma coisinha diferente, né? Estou sempre inventando alguma coisa, estou sempre fazendo alguma coisa diferente aqui em casa. Mas parei de filmar. Mas depois eu resolvi, minha netinha, meu netinho, minha avó, por que você não filmou mais? Então tá aqui eu de novo. Beijo pra minha netinha que vovó tá morrendo de saudade, tá lá em Porto Seguro, né? E deixou vovó aqui esses dias, foram passar aí a virada do ano em Porto Seguro, com a mamãe e o papai dela, né? Só o Pietro que ficou aqui comigo. E é isso aí, meus amores. Vamos lá para a receitinha, tá bom? Vou posicionar aqui a câmera, né, o celular. Olha, já refoguei aqui o alho e a cebola. Ficou assim um pouquinho escuro, meus amores, porque eu coloquei um pedacinho de caldo quinó, tá bom? Eu poderia ter colocado sal, mas eu preferi colocar um pedacinho do caldo quinó, porque para dar mais aquele saborzinho. Você coloca aí o caldo quinó da sua preferência. Eu coloquei aqui de carne, tá bom, meus amores? Aí coloquei aqui com um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo. Então aqui é repolho cortado grosseiro. Pode ver que tá bem grosso, tá vendo, meus amores? Então, eu vou fazer aqui essa receitinha aqui. Você que tem repolho em casa, não dá pra perder não, tá bom, meus amores? Eu coloquei um repolho inteiro, porque o repolho, depois que ele murcha, né, ele fica bem pouquinho. Então, você pode ir colocando aqui aos poucos, que ele vai murchando. Ele vai murchando. Então, resolvi colocar a cabeça de repolho toda aqui. Eu vou colocando aqui os poucos e vou mexendo. Tá bom, meus amores? Peguei uma panela grande, mas só que ela vai, depois que ela ir murchando, ela vai ficar bem pouquinho. Gente, aqui em Itabuna o calor tá de lascar mesmo, viu? Desculpa a expressão. Tá muito quente mesmo. A gente acorda, toma logo um banhozinho gelado, mas na mesma hora a gente tá suando. Então eu tenho que fechar um pouco aqui minha janela, fechar minha porta aqui da cozinha, porque o vento, quando bate, fica tirando o fogo aqui de posição, né? Então é isso, meus amores. Coloca aqui o restinho do repolho, porque ficou muito repolho. E até ele refogar todo, até ele murchar
um pouco para colocar o resto todo, né? Tem que ser assim, aos poucos. Tá bom, meus amores? Uma receitinha bem fácil e gostosa também. Já fiz outras vezes, mas igual essa aqui, tá sendo a primeira vez. Já fiz tortinha de repolho. Vocês podem ver lá no canal, tá bom, meus amores? Aí no canal que vocês vão ver alguns vídeos anteriores que tem bastante novidade. Então, eu já fiz torta de repolho, já fiz refogado de repolho, tá bom, meus amores? E essa receitinha aqui, vocês vão amar. Eu sei que eu fiquei um pouquinho afastadinha, mas não foi por causa de nada não, meus amores. É porque, sinceramente, é como eu já falei em alguns vídeos também, depois da minha cirurgia que eu fiz de esterectomia, eu fiquei meia pra baixo, sem ânimo pra nada, não tinha vontade de fazer mais nada. Aí, graças a Deus, eu melhorei dos problemas que eu tinha, louvado seja Deus. A única coisa que eu sinto é porque também a gente vai pegando a idade, não tem jeito, né? A gente que trabalhou muito no passado, então a gente sente muita, vai chegando a idade, aí a gente vai sentindo, o corpo vai sentindo, né? Vai apresentando as dores, eu sinto muitas dores no corpo. O joelho dói. Como eu moro aqui no segundo andar, eu subo e desço a escada sempre. Tenho que fazer as coisas na rua, embaixo. Então, eu subo as escadas e desço, eu não aguento, as pernas dói demais, demais. Eu vivo à base de remédio o tempo todo, né? Tenho um problema no braço, tenho um problema na coluna. E é assim, meus amores, ultimamente eu tô sentindo muita dormências nas mãos, nos pés também. É impressionante. Coisas que eu não sentia, hoje em dia tá me prejudicando muito. Mas como vocês não são doutores, né? Pra mim tá explicando, falando, fechando, eu só tô, tipo, desabafando, tá bom, meus amores? Aí com tudo isso vem tirando a vontade da gente fazer as coisas, né? Mas, infelizmente, a vida continua para todo mundo. Se a gente não pode parar totalmente. Ó, eu tô aqui mexendo, ó. Ó o dedo como vai ficando, ó. Tá vendo? Ele vai dando cãibra nos dedos. Ele vai dando cãibra nos dedos. E você vê que a colher leve é uma colher, né, ó. Uma colher leve, de silicone. Então, é isso, meus amores. Eu já coloquei aqui, eu não vou colocar sal porque eu já falei no início do vídeo que eu coloquei um pedacinho de quinoa. Então, o quinoa já é salgado, não há necessidade de eu colocar o sal aqui agora, né? Então, já refoguei aqui uma cebolinha, coloquei a metade da cebola com 2 dentinhos de alho, né, meus amores? Vou colocar aqui agora. Aqui eu tenho o coentinho, eu ia colocar salsa, mas minha salsa já acabou. Então, eu piquei aqui o coentro, mas vou colocar aqui só o tomate agora. Tá bom, meus amores? Ó. Você já vai começar a sentir o aroma subindo. Você vai dar uma mexidinha aqui. Você tá vendo que já tá, olha. Se eu fosse colocar todo o repolho de uma vez, a minha panela não ia dar. Então, eu fui colocando aos poucos e aos poucos também ele já tá murchando, tá vendo? Ele já tá murchando aqui. Então, eu vou dar, enquanto ele vai dando uma murchadinha, dar mais uma murchadinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma regulada aqui no meu fogo e vou bater o milho. Gente, eu coloquei esse pacotinho aqui, esse sachê todo, tá vendo? Coloquei todo de milho no liquidificador.
Tá aqui o milho, coloquei aqui. Aí, o que que eu vou colocar? Eu peguei a noz moscada, dei uma raladinha e vou colocar um pouquinho aqui da noz moscada pra dar um saborzinho. Junto com o milho. Dei uma raladinha, vou colocar aqui junto com o milho. Essa xícara aqui é de 200 ml. Eu vou colocar essa xícara de leite. E mais outra xícara de leite. Então, é 400 ml de leite, tá bom? 400 ml de leite. Vou colocar junto com o milho e a noz moscada. Vou colocar aqui, olha, uma pitadinha de pimenta do reino. Uma pitadinha de pimenta do reino. Aí, você coloca o tempero que você quiser, tá bom, meus amores? Aqui você vai acrescentando o tempero que você quiser. Aqui eu tenho páprica defumada, vou colocar aqui uma pitadinha também da páprica defumada. Só uma pitadinha só, para dar um saborzinho. E páprica doce. Uma pintadinha só pra dar um saborzinho, tá bom, meus amores? Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de chimichurri, só pra poder dar uma... deixar a nossa... E um pouquinho de... uma pintadinha de tempero baiano. Você usa o tempero que você tiver aí, ao seu gosto. Eu tô colocando isso aqui, tá bom, meus amores? Aí, vou colocar também aqui, ó, uma pitadinha de pimenta. Tem que ir rodando pra poder ele moer, né? Pra dar mais um saborzinho, tá bom, meus amores? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma batidinha. Então, meus amores, eu já bati aqui o milho com o milho verde com leite e os temperinhos. Agora eu vou colocar aqui, ó, no nosso repolho, esse cremezinho, tá bom? Se vocês quiserem colocar uma pitadinha de sal, vocês podem colocar, viu? Agora, se vocês verem que já tá bom, né, a quantidade de sal que você colocou no seu repolho, não precisa. Eu coloquei quase o quinó todo, ó. Olha, ficou um pedacinho de nada, tá vendo? Mas eu não coloquei, então... Porque os outros temperozinhos daqui, cada tempero tem sua quantidade de sal, né? Já vem com salzinho, então... Se você quiser utilizar um pouquinho de sal, você coloca. Pronto, coloquei aqui o cremezinho de milho. Aí, o que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vem com um pouquinho de... Não precisa colocar, vai depender do seu gosto. Mas eu abri essa caixinha agora, então eu não vou colocar todo. Vou colocar, tipo, a metade do creme de leite, não é isso? Colocar, tipo, a metade. Então, meus amores, vai se inscrevendo, ativa o sininho, compartilha aí com os amigos. Vou colocar também aqui, meus amores, olha... Abri agora também, vou colocar aqui uma colher bem generosa do meu requeijão, tá vendo, ó? Bem, uma colher bem generosa de requeijão cremoso também. Eu já aumentei o fogo aqui de novo, porque eu tinha diminuído, né? Então, deixa eu dar uma derretida aqui no creme.
no requeijão cremoso. Ai, que cheirinho gostoso, gente. Do jeito que tá aqui, já dá pra comer. Tá uma delícia. Só quem tá aqui que tá sentindo, né, o cheirinho. Então, meus amores, o que eu vou fazer aqui de novo? Aí, em seguida, eu coloquei aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Colocar mais um pouquinho. Eu já tinha colocado um pouco de leite. Coloquei mais um pouquinho em 1,5 colher dessa daqui, ó, de sopa. 1,5 colher de maisena. Coloquei aqui no leite, tá bom, meus amores? Ó, metade da xícara. Aí, aos poucos, vou colocando aqui. Vou dando uma misturada pra o caldinho dele ficar grossinho. Tá bom, meus amores? Então, vou deixar dar mais uma cozidinha pra dar uma... Até engrossar um pouquinho, que o caldinho dele vai engrossar. O requeijão ficou agarrado aqui na colher. Olha aí. Ó, o cheirinho da noz moscada, né? Eu quase não sei acerto falar o nome direito, mas vocês sabem o que é, né? Entende, sabe? Né? Essa sementezinha aqui. Aí, com cheirinho do milho. Né? Requeijão cremoso, creme de leite. Pense como isso não vai ficar. Então, já peço a vocês, se vocês gostam aí desses videozinhos de receitinha, já vai se inscrevendo, ativa o sininho, compartilha aí com os amigos, tá bom, meus amores? Aqui eu tô colocando o meu tempero verde. Aqui é o coentro, porque a minha salsa acabou, então eu coloquei coentro aqui, tá bom, meus amores? Olha aqui. Ó, já tá começando a engrossar. Você tá vendo que já tá ficando grossinho? Não tá com aquele caldo mole. Por quê? Por causa da maisena. Olha, vai ficar assim, bem cremoso. Deixar dar mais uma fervurinha pra cozinhar a maisena, né? Porque o repolho já está cozido. Então, vou deixar dar mais uma fervurinha aqui, dar mais uma mexidinha, para que a maisena cozinhe. Fique bem cozidinha. Ó o cheiro do milho subindo, gente. Cheirinho do creme do milho. Agora, eu vou colocar aqui numa travessa e vou levar pro forno. Vou apagar aqui meu fogo. Apaguei. Então, meus amores, já peguei aqui um refratário, né? Refratário. E vou colocar aqui. Então, meus amores, eu peguei aqui o refratário, ó, deu uma meladinha pra lá e pra cá com a margarina. Eu acho que não é preciso não, que alguns vídeos que eu vi não falaram nada, mas mesmo assim eu fiquei em dúvida, coloquei, porque meu forno é muito alto e ele queima rápido se eu não ficar de olho. Então, eu vou colocar aqui, a gente já dá pra comer desse jeito, ó. Olha o cheirinho do nosso refogado aqui de repolho. Né? Só que de refogado a gente vai
Eu tenho até um refratário menor e eu fiquei com medo de não dar, por isso que eu peguei essa grande. Vai ficar baixinho, eu acho, mas vai dar pra colocar aqui mesmo. Como é só pra mim e meu esposo, né? Então é isso, meus amores. Eu acho que vai ser a conta. Vai ficar fino, mas tá bom. Tá ótimo. Porque se eu fosse colocar na outra, ia ficar... ia encher demais, ia sobrar. Mas eu fiz isso aqui pra justamente fazer só isso aqui, né? Então, eu não quero que sobre pra comer de outro jeito. Eu quero fazer... Eu fiz pra fazer, pra comer assim. Pra vocês verem que o repolho era grande. Ó. Ó, olha o tanto. Dá uma raspadinha aqui. Agora dá uma espalhadinha. Gente, que cheiro gostoso. Eu já tô aquecendo aqui o meu forno, porque eu vou colocar ele no forno agora, tá bom, meus amores? Isso aqui você pode comer até sozinho, se não quiser comer com arrozinho, acompanhado com arroz, tá bom, meus amores? Olha isso aqui. Aqui, olha, já tá até derretendo, ó, eu dei uma raladinha aqui no pedacinho de queijo que eu tinha. E aí, tô colocando aqui. Eu deveria ter raspado ralado, olha. Deveria ter ralado na hora o queijo, porque meu queijo, pra você ver como tá o calor aqui, tá bem... O queijo já tava derretendo no prato, gente. Agora eu vou ter mais um pouquinho aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho desse outro aqui por cima. Ó, pronto, acabou. Quanto mais... Ó, tá tão quente que já tá derretido o queijinho. Vou colocar aqui um pouquinho de mussarela, de orégano. Meu queijo já derreteu. Vou colocar no forno agora. Então, meus amores, a minha tortinha de repolho já está pronta. Então, para acompanhar ela, ó, o que que eu vou fazer, ó. Aqui tem uma margarina, uma colher de margarina com uva passas. Tá vendo, meus amores? Olha. Deixa eu só mostrar pra vocês verem. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de uva passas. Mais ou menos umas 2 colheres de uva passas. E menos de 1 colher de margarina. E vou acrescentar aqui também, olha. Milho verde. Vou acrescentar aqui junto também com a uva passas. Pra você ver que nada se perde, né? Nada se perde. Então, eu vou deixar dar uma refogadinha aqui, o milho verde, a uva passas com a margarina. Vou colocar aqui também chimichurri. Colocar aqui um pouquinho para dar um saborzinho. Saborzinho de leve de chimichurri, né? Vou colocar por aqui, para não precisar cair muito. Ó, só o pozinho mesmo. Pra dar um saborzinho do... Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó?
eu vou pegar nessa misturinha aqui, eu vou acrescentar um restinho de arroz que sobrou, olha. Pra você ver que nada se perde. Aqui é o arroz que sobrou. Aqui é a rapinha, o fundinho da panela que tostou um pouquinho. Eu não jogo fora, porque eu adoro o fundinho nessa rapinha aqui queimadinha, tostadinha do arroz. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, junto com essa rapinha, ó. Você não sente que tá queimada, que nada. E só pegou um pouquinho, gente. Pegou só um pouquinho. Vou colocar aqui o restante. E aqui você vai... Olha. Olha o cheirinho que tá subindo. Um negocinho simples, que muitos levam pro mato. Você faz outra receitazinha, né? Olha só, ó. E é esse daqui que eu vou almoçar hoje com meu esposo. Eu vou fazer mais arroz, porque eu vou fazer outro arroz, sendo que esse daqui dá pra utilizar ainda, né? Não tem um porquê. Se você tiver uma salsinha, uma cebolinha verde, você coloca por cima. O meu já acabou, porque o que eu tinha eu coloquei na minha tortinha. Vou dar uma reguladinha aqui, porque o arroz já tá pronto, né? Então não precisa muita coisa. E é que eu vou colocar aqui, ó, uma pintadinha de orégano. Eu adoro orégano na comida, deixa um saborzinho bem gostoso. E tá aqui a minha receitinha. Outra receitinha. Tá vendo? Hoje em dia não dá pra jogar nada fora, porque tem tanta gente passando fome nesse mundo, né? Tanta gente que procura o que comer e não acha. Olha só, vou apagar meu fogo, que já está pronto. E olha, olha que prato, ó, ó que bonitinho, ó, tá vendo? E agora aqui eu vou pegar também a minha tortinha, que já está pronta, né? Deixa eu ver aqui. Tá um calor, tá quente, que eu apaguei o fogo agora há pouco, viu, meu amor? Olha o cheiro. Vou colocar aqui pra vocês verem como ficou. Que delícia. Gente, peraí. Então, meus amores, vamos ver como ficou aqui o arrozinho. Ó, ó que bonitinho, ó. Tá vendo? Nem parece que é aquele arroz que está dormido, que poderia ir pro mato, né? Agora eu vou colocar aqui um pedacinho dessa... tá um cheiro que só. Agora vamos dar uma olhadinha pra ver como vai ficar, né, meus amores? Porque... gente do céu. Não acerto pegar muito com essas coisas não, mas... Eita, olha só. Olha que prato bonito. Olha pra isso aqui. Tá vendo? Um repolhozinho, um refogado, tipo uma tortinha de repolho. Tá quente. Vamos ver como tá, né? Porque o cheiro tá demais. Não precisa nem de mistura. Não precisa nem do arroz, só o repolhinho, a tortinha do repolho desce. Que delícia.
Que delícia. Muito bom. Meus amores. Meu Deus do céu, tá uma delícia. Eu tenho que parar de comer pra finalizar o vídeo. Porque educação, né? Falar de boca cheia, mas realmente não dá pra parar de comer, não. Gente, tá perfeito, tá uma delícia, olha. Se vocês quiserem jogar um pedacinho assim, uma grelhadinha de frango, um peixinho frito, vai cair bem. Mas se você quiser comer sozinho assim, sem nada, eu vou comer só isso aqui. Só o arroz com minha tortinha de repolho. Tá uma delícia. Então, meus amores, eu quero aqui agradecer pra vocês que vieram assistir meu videozinho. E fica com essa gostosura aqui, meus amores, que realmente tá uma delícia. Você pode colocar mais queijo se vocês quiserem, mas tá perfeito aqui. Não foi porque eu fiz, não. Se vocês fazerem, aí na casa de vocês, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá uma delícia. E olha o meu acompanhamento. Só o arrozinho com repolho. É isso que eu vou comer, gente. Tá uma delícia. Beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês chegaram até o finalzinho, até aí, é porque realmente vocês gostaram, né? E eu só tenho que agradecer por isso. E que vocês sejam muito felizes esse novo ano, né? Que se reinicia. Né? E esse comecinho de ano, o meio do ano, o final do ano, que seja só de bênçãos e maravilha, assim a gente espera, né, meus amores? E é isso. Beijo, beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Ficam todos com Deus. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha aí com os amigos, deixa aí um joinha, tá bom? Comentário também, eu vou amar ter um comentário seu aí no meu vídeo. Beijo, ficam todos com Deus.